Martin, vocalista do Coldplay, é importante para chamar a atenção do mundo às questões ambientais. E agora eu vou começar com a Samantha. Olha, Lu, inegavelmente chama a atenção do mundo para as questões ambientais, isso tem um lado positivo. Mas o que eu acho também algo que a gente tem que repensar é que não é só a gente chamar a atenção do mundo para as questões ambientais, a gente efetivamente cuidar das questões ambientais. No primeiro trimestre de 2023, a gente teve um aumento recorde do desmatamento na Amazônia e principalmente no Cerrado brasileiro. A gente tem dado muita atenção para a Amazônia e, claro, temos que dar atenção, mas a gente tem que olhar também para o nosso cerrado e cuidar efetivamente do combate ao desmatamento. O que eu sinto é que a gente tem uma política muito mais formal, não é de passar uma imagem de que estamos cuidando das nossas florestas, mas isso efetivamente não tem ocorrido na prática. É preciso que haja uma coerência entre o que a gente fala no plano internacional e o que a gente faz internamente. E aí, Gabi, então estamos mais nesse sentido mesmo de falar muito e fazer pouco, ou a gente está equilibrado? Eu acho que a gente está num período agora de retomada, né, de discussão das questões climáticas, das questões ambientais. A gente passou por 4 anos de retrocesso, né, do passa-boiada, nas palavras do ex-ministro do Meio Ambiente. Então, ainda vai ser um passo de cada vez. Eu acho que a COP vindo para o Brasil, e ainda mais em Belém, né, na região amazônica, vai ser muito importante porque as pessoas virão do mundo todo para conhecer a realidade, né, da Amazônia, conhecer a realidade do Brasil, além de trazer desenvolvimento para aquela região do norte. A gente sabe que grandes eventos assim, que trazem pessoas de outros países, eventos mundiais, eles acabam estimulando, né, que o próprio governo federal, o governo estadual, desenvolva ali uma infraestrutura maior para receber, né, líderes mundiais. Isso aconteceu na Copa do Mundo, isso acontece em grandes eventos e vai acontecer com a COP agora, em Belém, né? Já anunciaram que a parte lá do antigo aeroporto vai ser um grande parque para receber. Também vão adaptar o porto para receber cruzeiros, navios de cruzeiro. Então vai estimular também o turismo na região. Acho importante, e é importante que a discussão seja centrada assim na Amazônia, porque ela é importante para o mundo, né? Para a proteção aí do meio ambiente no Brasil e no mundo. Traz investimento. E só para lembrar, sim, que o Chris Martin, ele, né, o Coldplay, eles têm uma história, acho que eu até tinha anotado aqui para falar, que é interessante porque eles têm um ativismo ambiental importante, né? Os shows deles, eles falam que eles anunciaram que cada ingresso vendido eles plantam uma árvore, eles tentam usar combustível mais econômico no avião, tem um compromisso de diminuir a emissão de dióxido de carbono a cada turnê realizada. Então eles são muito comprometidos com as questões ambientais. Eu acho que é um exemplo que, além das ONGs com as quais eles se comprometem, esse próprio show que vai ser realizado lá na França para chamar a atenção do mundo para as questões ambientais. Então, eu gostaria só de ressaltar que o Coldplay é um exemplo para que também a sociedade civil, né, os artistas e todos nós aqui, que a gente também se comprometa com as mudanças climáticas para o bem do mundo, e não é só uma questão do governo. Eu acho que a gente também pode fazer muito pelo nosso planeta. Muito bem, pelo jeito Poit é fã de Coldplay, já assinou aqui com a cabeça que sim. Aí eu vou saber das outras partes também. Gosta da ideia do mais investimento ali em Belém, que vai movimentar então a COP quando vier toda essa gente, todos os líderes mundiais e todos os ambientalistas, jogando luz e foco para a questão ambiental no mundo? Sem dúvida, Lu. É difícil de alguém não concordar com isso, obviamente. Eu sou fã do Coldplay, né? Mas antes de falar do Coldplay, falar um pouco mais sobre Belém e sobre o nosso país, mais do que dar visibilidade, mais do que atrair atenção, como a doutora Samantha bem disse, a gente tem que ter atitudes, tem que ter ações em prol do meio ambiente melhor, de mais sustentabilidade e de coisas concretas para preservar. Porque senão fica só no discurso. Eu acho a iniciativa da Janja, do Lula, positiva nesse sentido, mas eu quero ver a ação. Né? Menos falação e mais fazeção. Eu sei que não existe essas palavras, tá, gente? É um assassinato aqui com a língua portuguesa, mas com perdão da palavra. Agora, Lu, outra coisa, sobre ser em Belém. Eu estava lendo esses dias, já que a gente estava falando de sustentabilidade, um outro livro, lembra que eu te falei do Ailton Krenak? Recomendo para todo mundo, que é super bacana. Mas tem a Revolução das Plantas, Stefano Mancuso, um biólogo
italiano que fala como as plantas são mais inteligentes que a gente, até porque elas atuam em rede, não têm um poder centralizado. E nessa questão de atuar em rede, de dar poder para as pontas, eu trago também tirar só o protagonismo de São Paulo, do Rio. Vamos levar para o nosso interiorzão. E a Amazônia não é só Manaus também. Vamos levar para Belém do Pará. Descobrir os outros lugares prósperos que a gente tem no país. Então, levar para Belém, maravilhoso. Esse é o discurso do Helder Barbalho, inclusive, do governador, né? Agora, aliás, Belém, Lu, que tem muita dificuldade. Quem não foi para Belém, vá visitar, vai comer um tucunaré gostoso, vai comer o açaí de verdade, né? Que é mais escurinho, não é esse que a gente come misturado aqui em São Paulo. Mas vai ver uma dificuldade, um problemaço de desigualdade ali na capital do Pará. Mas retomando o Coldplay para encerrar, já que o Lula e a Janja ganharam o violão do Coldplay, né, estão querendo o Chris Martin no Belém do Pará, gente, então vamos aprender com eles? A doutora Gabriela trouxe, e eles baseiam-se em 3 R's, viu, Gabi? Traduzido porque é a mesma palavra em inglês quase. Reduzir, reinventar e restaurar. Então, reduzir a emissão de poluente, reduzir gasto de combustível fóssil, colocar inovação para reinventar e restaurar os danos já causados. E aí pega o show deles, que é maravilhoso, acho que agrada gregos e troianos. Tive o privilégio, o prazer de poder ir aquilo. E a pulseira, que é super famosa, aquela pulseirinha que fica brilhando, é feita de material compostável, que vem a partir de planta. A pista de dança tem um tapetinho, lembra aquele que a gente dançava? O Tardelli não sei se dançava no shopping em Ribeirão, mas a molecada... Sai daqui, imagem mental. A Lu já pegou, e sabe aquele do shopping, que dança e bota os pés ou liga no videogame? Então, aquele tapetinho no show, bem grande, conforme as pessoas pulam, gera energia para o show. E uma bicicleta, Tardelão, que você vai lá, pedala, e gera energia para o show para não demandar tanta energia do gerador. Então são atitudes concretas que o Coldplay usa no show e ainda divulga todas as ações em prol do meio ambiente. Dei esses exemplos, Lu, porque são coisas concretas. Lula, Janja, leve o Chris Martin para o Pará, mas tomem atitudes como ele tem aqui no Brasil. Coerência, né? O nosso editor-chefe está dizendo aqui que o pai do Chris Martin estava pedalando essa bicicleta no show, essa daí que gera energia. E no show que eu estava mostrou o pai dele e ele lá. Além disso, ele é empático, ele agrega todo mundo, ele tem um tom conciliador. Outra coisa para o Lula aprender. Ele é muito fã do Chris Martin. Eu gosto mesmo, né? Pronto, agora nem teve debate aqui, porque achamos um fã, né? Fazer o quê? Tardelli, por favor, fala mal do Lula você, então. Não, pelo menos o Lula disse que vai discursar. Se ele fosse cantar no show do Chris Martin, ia ser diferente, né? Pelo menos ele vai só fazer o discurso, ele não vai cantar lá. Né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, a pauta ambiental, a pauta climática é a pauta europeia. Eu tive esses últimos dias muito próximo disso. E é impressionante como o europeu está apavorado com o desdobramento climático do planeta e como, para eles, a Amazônia é fundamental na preservação do nosso ecossistema mundial. A COP30 ser feita em Belém do Pará foi uma escolha muito feliz, porque o Pará seja talvez hoje o estado mais pobre do Brasil. As diferenças econômicas, a pobreza, a miséria, efetivamente, que no Pará que há uma grande dicotomia. Não é? O Pará é maravilhoso, é imenso, mas tem lá gravíssimos problemas de extração ilegal de madeira, de, vamos dizer, grilagem de terras indígenas. Aliás, seria uma inspiração, a COP30, para essa história do marco ambiental, né? Assim, olha, por favor, vamos preservar pelo menos a terra dos... É algo que a política ambiental ela não é feita só pelo executivo, ela é um conjunto de medidas de que todos devem participar. E o nosso Congresso ficou devendo e ficou devendo muito. Nós precisamos agora traduzir isso, porque nesse relacionamento ambiental com o mundo, vêm as pautas econômicas ambientais. O que o Brasil está fazendo é nos reinserir novamente na discussão que é a discussão essencial para eles. Por exemplo, aquelas pás eólicas, sim. Elas estão sendo abandonadas na Europa
paulatinamente, porque se descobriu que elas também causam dano ambiental, porque elas podem mudar a percurso de aves migratórias e tudo mais. Né? Tudo agora está sendo pensado nisso. A Alemanha conseguiu recompor quase 40% de suas florestas nativas, a Finlândia quase 60%. Em Portugal já existem zonas de caça que foram recuperadas. A caça ao cervo, a perdiz, se tornou de novo uma forma de controle ambiental, porque eles estão desesperadamente preocupados com a questão climática. E eles não entendem por que nós não estamos, né, com essa preocupação. Há para eles, e até uma dificuldade de explicar, porque para eles é como se nós não estivéssemos percebendo o óbvio. Vocês não estão percebendo que o mundo está havendo superaquecimento? Vocês negam esses fatos? Como é que nós vamos fazer isso? Não. A melhoria do aeroporto, o aeroporto traz turista, o aeroporto melhora o porto, que traz o melhor turismo de todo, o melhor dinheiro de todos, que é o dinheiro do turista que vem para gastar, para consumir. Né? Eu só peço que todos nós façamos cada qual a nossa parte, a começar do Parlamento Brasileiro, que está devendo muito. Existe uma discussão muito intensa, a gente sabe, o Poit trabalha com isso também, com a floresta de pé e como ela pode ser vantajosa financeiramente falando, sim, não só para as comunidades indígenas, mas para o Brasil como um todo, né? A floresta em pé ela traz muito mais riqueza para o Brasil do que ao que a gente vem acompanhando nos últimos anos, que é a derrubada da floresta. É aquela frase, né, Lu? Floresta em pé vale muito mais do que a floresta deitada. Exatamente. Em alusão ao desmatamento ou derrubar a floresta para fazer um pasto, se manter a árvore de pé, tem coisas que se extrai ali com sustentabilidade, lógico, para não extrair tudo que a árvore tem sem ela sobreviver mais, que tem valor econômico muito maior, Lu. É isso que você acabou de lembrar. Exato. Ô, Lu, sim, posso fazer um comentário rapidinho? Sim. No começo, o Tardelli falou que ele achava que o Pará era o estado mais pobre do Brasil, e aí eu lembrei de uma pesquisa do Marcelo Neri da GV, estava aqui pesquisando enquanto vocês estavam conversando e encontrei aqui. Então, ele fez uma pesquisa que publicou no começo do ano, Mapa da Riqueza no Brasil, e o Maranhão é o estado em que a população tem a menor renda média mensal de R$ 409, seguido pelo Pará, em que a média mensal é de R$ 507. A média mensal da população é de R$ 507, muito abaixo do salário mínimo. Então, para a gente saber, quando a gente vê um mapa da riqueza, a gente também tira um mapa da pobreza no Brasil, né? Então, realmente, levar estímulo para o Pará, chamar o Pará também, né, dar visibilidade para o Brasil e para o mundo desse estado que está entre os mais pobres do país vai ser muito importante, até para cumprir ali uma das metas na nossa Constituição Federal, que é eliminar as desigualdades sociais e regionais. Muito bem, muito obrigada, bem lembrado aqui. Eu não fiz a pesquisa, mas a Gabi fez. Aqui a gente sempre checa tudo na hora, então tá feito.